Asma. Provavelmente você chegou até aqui porque você ou alguém que você conhece, alguém que você ama, tem sofrido e chegado à beira da morte. Isto mesmo, asma pode matar. Só para você ter uma ideia, todos os dias no Brasil, cerca de 5 pessoas morrem vítimas da asma. Talvez por muito tempo você já esteja sofrendo com falta de ar, dor no peito, tosse, cansaço e talvez tenha sido internado muitas vezes no hospital por causa da asma. Talvez você tenha acordado muitas vezes de madrugada, não consegue mais dormir, justamente por causa das crises de asma. Talvez você tenha orado em desespero, pedindo a Deus para aliviar a asma, para curar você da asma. Eu sei porque você continua doente, mesmo depois de ter feito muitos tratamentos, tomado muitos remédios. E eu sei como te ajudar. Se você confiar em Deus como médico dos médicos e fizer passo a passo, como eu vou te ensinar aqui, eu tenho certeza que em poucos dias você terá uma linda história para contar sobre a sua saúde. Você precisa lembrar que o sonho de Deus é que você tenha saúde, que você viva com saúde, para que através de você Ele seja glorificado na sua família, no seu trabalho, na vida e em sociedade. Talvez você já sofra há tanto tempo com asma, sabe, já está doente há tanto tempo, já sofreu tanto, já fez tantos tratamentos sem respostas, que talvez você nem acredite mais que haja solução para você. Talvez você não tenha mais fé, não acredite que você pode um dia, rapidamente, em pouco tempo, viver respirando tranquilamente, sabe? Viver sem falta de ar, sem tosse, sem cansaço, sem tomar tantos remédios. Eu compreendo você e eu quero dizer que não é só você que está pensando dessa forma, que está aceitando que o seu destino é viver doente, porque muitas pessoas também estão sofrendo como você e já tomaram tantos remédios, já fizeram tantos tratamentos sem resposta que elas estão desanimadas. Mas eu quero dizer para você que você pode sonhar, porque esse sonho vai se tornar realidade, de você viver respirando tranquilamente, não precisar passar noites acordadas por causa da crise de asma, não precisar estar ficando sempre internado nos hospitais. Eu quero dizer para você que Deus tem ouvido os seus gritos de socorro, o seu pedido por cura. E este vídeo é uma resposta de Deus para você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Denivaldo Luz, sou naturopata, ou seja, um especialista em terapias naturais, e o meu método de tratamento é uma combinação das milenares técnicas naturais de cura com muitas descobertas da ciência moderna. Tudo com o objetivo da gente chegar no diagnóstico mais preciso e na técnica mais específica para o seu problema de saúde, para que você tenha uma resposta muito rápida e definitiva para o seu problema de saúde. Então vamos lá. A partir de agora eu vou te ensinar passo a passo o método que eu tenho usado durante muitos anos e que tem ajudado muita gente a se livrar definitivamente da asma. Mas antes de eu te explicar esse método, deixa eu conversar com você algo muito importante para que você possa aproveitar ao máximo o método que eu vou te ensinar aqui. Eu preciso te explicar que basicamente existem dois grandes pensamentos quando se fala de saúde, de medicina, de tratamento de saúde. Um é o pensamento ocidental, o outro é o pensamento oriental. O pensamento ocidental é esse que a medicina que a gente conhece na maioria das situações aqui no Brasil, dos hospitais, né, etc. E esse pensamento ocidental, como é que funciona? A medicina ocidental ela vai atuar nas coisas ruins que estão no seu corpo. Então, se você
está manifestando uma doença, ela entra em ação para combater vírus, remédios para bactérias, cirurgias e assim por diante. Não tem nada de errado com isso, eu só estou explicando como é que funciona. E eu estou te explicando isso para você entender como é que você deve aproveitar o método que eu vou te passar. Então, a medicina ocidental, de uma forma geral, ela vai atuar quando a coisa está ruim. Você deve conhecer, por exemplo, alguém que foi ao médico e detectou que tinha um pequeno nódulo nos seios, por exemplo, e a médica falou assim, olha, esse nódulo é muito pequeno, não vamos fazer nada com ele, vamos esperar ele crescer, né? Se ele crescer, desenvolver, a gente vai fazer alguma coisa. E geralmente cresce, desenvolve e às vezes não dá para fazer muita coisa. Então esse é o pensamento, é atuar quando a coisa está ruim. Já a medicina oriental, os métodos naturais de cura, a medicina chinesa e outras ciências naturais de cura, elas atuam com o que o corpo tem de melhor para que você se mantenha sempre com saúde. E quando acontece a manifestação da doença, ela vai ativar tudo o que você tem de bom no seu corpo para novamente voltar ao equilíbrio, para combater a doença que se manifestou. É mais ou menos assim. Veja essa imagem aqui. A pessoa está numa montanha, na beira do precipício, não tem nenhum tipo de proteção. Então a medicina ocidental, ela pensa mais ou menos assim. Não precisa colocar proteção nenhuma. Quando a pessoa cair lá embaixo, a gente só precisa estar lá com as melhores ambulâncias, sabe, o UTI móvel, com os melhores médicos para tratar essa pessoa. Já o pensamento ocidental, aliás, o pensamento oriental, as ciências naturais de cura, pensa o seguinte, não, é melhor a gente colocar uma proteção, né, uma cerca de proteção, porque a pessoa pode chegar até perto do precipício, mas ela está protegida, ela pode contemplar a paisagem sem precisar cair lá embaixo e a gente colocar um monte de ambulância lá embaixo. Ficou claro para você? A medicina ocidental pensa assim, não precisa colocar proteção nenhuma, quando a pessoa, vão lá embaixo no precipício colocar melhores ambulâncias, quando a pessoa cair a gente dá o melhor atendimento. O pensamento das ciências naturais de cura, não, vamos colocar uma proteção, a pessoa vai poder usufruir a paisagem sem estar precisando correr o risco de cair lá embaixo. Não quer dizer que não vai ter ambulância lá embaixo ou por perto, mas a necessidade de usá-las vai ser muito, muito, muito menos. Está ficando claro para você? Isso é muito importante você entender para quando eu te passar o método, você poder aproveitar de uma forma realmente bem legal. Então, uma visão da medicina, que eu vou chamar de medicina ocidental, ela trata a doença. E as ciências naturais de cura, elas tratam a doença sim, mas principalmente também trata o doente. Um trata a doença, o outro trata o doente e também a doença. Qual é a diferença entre tratar a doença e tratar o doente? É mais ou menos assim, ó. Vamos comentar sobre asma. Então, imagina que você sofre de asma, então a manifestação da doença asma é nas vias aéreas aqui, vias aéreas superiores, os brônquios, respiração. Então, o que eles fazem? Toma remédio para os pulmões, remédio para dilatar, bombinha, corticoide e concentra toda a atenção ali aonde a doença se manifesta. Só que isso é um problema. Às vezes você vai conseguir sim o alívio da doença. Só que, como você
só concentrou ali a atenção e tomou muitos tipos de remédio, não levou em consideração o doente, o que pode acontecer? Efeitos colaterais. O que são os efeitos colaterais? São outras doenças que vão aparecer em outras partes do corpo ou ali mesmo naquele ponto, porque você apenas se concentrou na doença e esqueceu do doente. Isso me lembra uma história que eu ouvi há muito tempo atrás de um dos bandidos que a polícia considerava assim, um dos mais inteligentes que existiu naquele lugar que aconteceu. Esse bandido, ele era muito jovem e ele planejou assaltar um banco em uma cidade do interior. Então, uma das coisas que ele fez como parte, né, do plano para conseguir assaltar foi organizar um evento, tipo assim, uma palestra, treinamento só para policiais. Então o comando, né, da polícia concordou, então levou todos os policiais para a cidade, para outra cidade um pouco longe daquela que ele ia fazer o assalto. Então, enquanto os policiais estavam todos lá assistindo a palestra, o treinamento, ele e o seu bando estavam assaltando o banco lá na outra cidade. Tratar a doença é a mesma coisa. Então, se você ficar só focado na doença, no órgão doente, concentrar toda a atenção ali, você não vai se curar da doença e ainda vai enfraquecer outros órgãos do corpo, causando outras doenças. Você já deve conhecer pessoas que começou o tratamento para asma e depois começou a desenvolver excesso de peso, problemas no fígado, problemas no estômago, problema no rins, são os efeitos colaterais. Qual é o caminho correto, então? Bom, o caminho correto é você seguir, é você respeitar um princípio que tem no corpo, que é o princípio um por todos, todos por um. Como assim, Denivaldo? Eu vou te explicar. O princípio um por todos, todos por um, é o seguinte: é você parar de olhar o corpo como se fossem pedaços isolados de órgãos. Para um lado é a cabeça, para o outro é o coração, para outro é o estômago, o útero, o ouvido, o intestino, e aí você achar que pode ficar tratando só aquele órgão sem lembrar que ele faz parte de um conjunto. É como uma pessoa que chama aqueles que vão na casa jogar veneno, dedetizadores, né? Para baratas, para ratos, insetos em geral. Então essa imagem que você está vendo aí, o pessoal está visitando essa casa porque está tendo muitos problemas de inseto na casa. E eles já aplicaram veneno, os insetos desapareceram, mas agora voltaram. E por que voltaram? É só você olhar ao redor. Então, essa casa está cercada de lixo, o terreno está contaminado. Então, o que eles precisam fazer? Eles poderiam sim jogar o veneno lá para matar os insetos, mas teria que fazer uma limpeza no terreno. Por quê? Porque nesse terreno tem comida que atrai os insetos. Então, eles vão voltar para comer e vão começar a invadir a casa de novo. Ou seja, você precisa sim fazer a limpeza na casa, mas precisa também limpar o terreno. Manter esse terreno com outras plantas, com outras substâncias que não atraem insetos negativos, insetos ruins, né? É dessa forma que funciona. Então esse é o princípio um por todos, todos por um. Então quando um órgão aparece doente, quando uma doença se manifesta em uma parte do seu corpo, você precisa tratar todo o seu corpo para que eles ajudem aquele órgão que está doente. Está ficando claro para você? Então, para tratar a asma, para você se livrar da asma, não adianta você somente ficar tomando remédio para o pulmão, remédio para o pulmão, remédio para os brônquios, remédio para dilatar. Não vai resolver. Está ficando claro para você? Então, se você sofre com asma, não adianta você ficar só tomando remédio para o pulmão, bombinha para o pulmão, dilatadores e respiração.
não adianta. Se você não tratar os órgãos que protegem os seus brônquios, você vai continuar doente mesmo tomando muitos remédios. Quando você tem pulmões fracos, quando você tem brônquios fracos, que se manifesta em forma de alergias, falta de ar, tosse, cansaço, isso significa que os órgãos que protegem essa parte do seu corpo estão doentes, estão fracos. Então você precisa tratá-los para que o seu corpo leve saúde e fortaleça os seus pulmões para que a cura se manifeste. Se você fizer isso do jeito certo, em pouco tempo você vai viver uma vida tranquila, sem precisar tomar remédio nenhum. Então, qual é a primeira parte, ou quais são as partes que você precisa tratar para que a saúde se manifeste nos seus pulmões? A primeira parte é o intestino, ou os intestinos. Exatamente. A cura da asma não começa nos pulmões, começa no intestino. Por quê, Denivaldo? Então vamos lá, deixa eu te explicar um pouco aqui sobre o intestino. Eu sei que você está assim, querendo logo saber qual é o remédio, qual é o tratamento, eu vou lhe passar. Mas é importante você entender isso para que você não coloque a esperança em mais um remédio e não compreenda como é que a cura realmente vai acontecer. Então, por que o intestino é a primeira parte do seu corpo que você precisa tratar, restaurar para que a saúde nos seus pulmões se manifeste? Simples, primeiro passo, cerca de 85% da imunidade do seu corpo, quer dizer, da defesa do seu corpo contra agentes que possam causar, inclusive, crise de alergia, 85% disso vem do intestino. Então, se o seu intestino está doente, se o seu intestino está enfraquecido, essa imunidade nos pulmões vai cair. Consequentemente, você vai ter muito mais crise, muito mais problemas respiratórios. Então, basicamente, existem dois tipos de doenças no intestino. Uma é o intestino preso, aquela que você tem dificuldade de evacuar. Passa 3, 4, 5, vários dias sem evacuar. Isso é intestino preso. Agora, existe uma outra doença no intestino que é muito pior do que o intestino preso, que a gente chama de intestino envelhecido precocemente. Esse intestino envelhecido precocemente, eu divido em duas grandes partes: intestino inflamado e intestino com carência enzimática. Nós não vamos ter tempo de falar agora sobre as carências enzimáticas, eu quero falar um pouco com você sobre inflamação. Intestino inflamado. O que significa isso? Presta atenção, várias partes do nosso corpo existem mucosas que pertencem, que compõem o tecido linfóide do corpo. Uma delas é justamente dentro do intestino. Então nós temos aqui uma sigla em inglês que resume isso, chama GOUT, que é o tecido linfóide associado ao intestino. Outra parte que tem mucosa do tecido linfóide é justamente os brônquios, são justamente os brônquios. Outra, as vias aéreas superiores, aqui na região nasogiana, que pega aqui o nariz, a parte da frente do rosto, toda essa região também tem esse tecido que é semelhante ao que tem aqui no intestino. O outro são as regiões, as vias urinárias, urogenital, envolvendo tanto bexiga, rins, ureteres, toda essa região aqui. Agora preste atenção, o maior deles, quer dizer, o que tem a área mais abrangente, portanto, a maior quantidade de anticorpos, de célula de defesa para esses tecidos todos, justamente o intestino. E tem um outro tecido,
rede que conecta todas essas aqui. Então, o que acontece? Uma inflamação no tecido linfóide aqui do intestino vai causar inflamação em outras regiões com tecidos semelhantes. É por isso que, como aqui é a maior parte, você precisa começar o tratamento aqui para desinflamar o seu intestino. Se você tem asma, você tem o intestino inflamado, o tecido linfóide do intestino está inflamado e você tem que desinflamar para poder desinflamar aqui. Está ficando claro para você? Então, daqui a pouco eu vou te explicar como o que você precisa fazer para desinflamar o intestino. Fica aí que eu vou explicar para você. Eu só preciso explicar quais são os outros passos que você precisa fazer para voltar a respirar de forma tranquila, sabe, seguindo aquele princípio um por todos, todos por um. Qual é o segundo passo que você precisa seguir? Você precisa tratar o fígado, exatamente. Agora presta atenção que eu vou lhe explicar. O fígado, o que tem a ver fígado com os pulmões? O fígado, ele é o principal responsável por distribuir sangue, energia para os seus pulmões. Quando você tem dificuldade respiratória, significa que o canal de energia, de sangue do fígado está bloqueado. Então não vai passar. Você precisa seguir duas técnicas muito importantes. Uma é a limpeza do fígado. Não é aquela limpeza que você provavelmente já ouviu falar por aí, que sai pedras, né, pelas fezes. Não é essa, não tem nada a ver com isso. Eu vou te explicar daqui a pouco como é que você faz o fortalecimento, a limpeza do fígado de forma correta para que a energia, o sangue, né, o ar chegue com muita mais força, com muito mais facilidade lá nos pulmões. O terceiro ponto que você precisa resolver para que você se livre da asma, você precisa fazer uma desinfestação de parasitas. Exatamente. Muita gente não se cura de asma porque tem vermes, fungos, protozoários nos pulmões, no fígado, no intestino e em várias outras partes do corpo. E enquanto você não identificar e eliminar isso, desinfestar isso do seu corpo, você vai ficar tendo crises de asma. Existe um parasita chamado Strongyloides stercoralis, por exemplo. Ele pode se alojar nos pulmões e causa tosse, causa falta de ar, causa dor, causa dor nas costas e a pessoa toma remédio, faz de tudo, não consegue resolver, porque continua lá o parasita. Então o que você tem que fazer? Você tem que identificar, tem que investigar para ver se uma parte dos seus problemas de falta de ar seja não crise de asma ou sejam crise de asma provocada por esse parasita, por incrível que pareça. Daqui a pouco eu vou te explicar como é que você tem que fazer para identificar, para investigar e resolver isso daí, tá bom? Então nós já entendemos até agora que para você se livrar da asma, ter saúde nos seus pulmões, você precisa começar o tratamento pelo intestino. Em segundo lugar, você precisa tratar o fígado. Em terceiro, você tem que fazer a limpeza do fígado para que o canal que manda sangue, energia, ar para os pulmões seja desobstruído. Agora eu vou falar o quarto e último ponto. Não que sejam só esses, mas se você começar por esses aqui, faça um mês. Como eu vou te explicar, você vai dar um depoimento aqui de gratidão, de uma história linda da sua saúde. Pode acreditar no que eu estou te falando. Vamos ao quarto e último ponto. O quarto e último ponto é justamente você aplicar tratamentos para os pulmões. Lembra que a medicina natural, a naturopatia, ela trata o doente e também a doença. Então agora chegou o momento a gente preparou todo o terreno,
fortalecer o corpo, agora vamos colocar algumas substâncias específicas que vão atuar nos pulmões. E aí nós temos um arsenal, né? Muitos recursos. Mas eu vou te ensinar um que é muito fácil de você fazer. Você pode começar a fazer na sua casa e eu tenho certeza, se você fizer direitinho, a resposta vai ser maravilhosa. Mas antes de eu ensinar essa técnica que você vai usar para fortalecer o pulmão, eu quero começar explicando como é que você vai tratar o intestino, como é que você vai tratar o fígado, como é que você vai fazer a desinfestação dos parasitas e aí sim tomar o remédio natural que vai atuar sobre os pulmões. Então vamos lá, deixa só eu olhar aqui um resumo que eu fiz. Primeiro ponto, para tratar o intestino você precisa seguir 4 passos, mas eu vou te explicar 2 aqui. Número 1, você precisa tirar aquilo que inflama o intestino. Em segundo lugar, você precisa colocar aquilo que desinflama o intestino. Então vamos lá, eu quero te falar dos 4 alimentos que você precisa tirar imediatamente são alimentos que inflamam o seu intestino. Número 1 é a caseína. Caseína é uma proteína que tem em tudo que vem de leite, leite de vaca, né, leite de búfala, leite de cabra, leite. O único que não tem caseína, até onde eu sei, é o leite de camela, mas fora isso, tudo tem caseína. Se você quiser realmente levar a sério o seu tratamento para se livrar da asma, você tem que se livrar de leite e derivados. E tem mais uma coisa, tudo aquilo que é leite concentrado é pior, como por exemplo o queijo. O queijo, você precisa de 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Então quando você come um pedacinho de queijo, você está comendo muito leite, muita caseína, isso vai dar crise. Isso vai inflamar seu intestino. Leite condensado, né? Tem que condensar, tem que tirar a água do leite para ficar o máximo só de leite e o máximo de açúcar. Isso inflama. E tudo que vem de leite, iogurte, né, danoninhos e tudo isso daí, a lista é gigantesca. O segundo alimento que você deve tirar da sua alimentação, porque isso causa muita inflamação, é o glúten. Então, vê o que você pode fazer para evitar comer coisa que vem do trigo, né? Basicamente do trigo e outros alimentos que têm glúten. Hoje você tem muitas opções e você precisa ir trabalhando isso daí. E o terceiro é o amendoim. Muita gente tem problemas muito sérios com o amendoim em relação a essa inflamação e que vai refletir lá sobre os pulmões. E algumas pessoas têm alergia, provoca inflamação no intestino que vai refletir lá nos pulmões com ovo. Se você percebeu que tem isso, então faça o teste de 4 semanas, né? Sem caseína, sem glúten, sem ovo e sem amendoim. Você observa e você vai perceber a diferença que vai acontecer na sua saúde. Nos testes, nos exames que a gente faz aqui, em todos os nossos pacientes, a gente faz os testes dos alimentos que realmente causam inflamação e às vezes alguns são surpreendentes, você precisa ficar um tempo sem eles. Mas quando a gente faz o exame, então a gente consegue dar uma orientação bem específica. Então vamos lá, nós já aprendemos quais são os alimentos que você tem que tirar. Começa logo por esses aqui. E eu nem estou falando de alguns alimentos que o pessoal chama de alimento, mas não é alimento, isso é lixo. Sabe, salsicha, mortadela, presunto, sabe? Esquece isso se você quiser ter um intestino saudável, que vai refletir lá na saúde dos seus pulmões. Desculpa eu lhe falar, talvez eu esteja lhe ofendendo-lhe, mas eu preciso ser sincero, honesto com você, porque se você estiver realmente disposto a seguir, sabe, a restaurar, a reconquistar a sua saúde, você precisa fazer o que é necessário fazer. Então nós já aprendemos os alimentos que tem que tirar. Vamos agora, o que você tem que colocar? Bom, para começar a desinflamação do seu intestino, você precisa comer mais alimentos crus.
Sabe, faça um balanço aí rapidamente, o que você come durante o dia, quanto por cento disso é cru. Você vai se surpreender que talvez você não coma nada cru durante o dia. A restauração do seu intestino começa por uma alimentação mais crua. Sabe, vai equilibrando frutas, verduras e começa a colocar mais alimentos crus. Se você fizer uma experiência de um mês, metade da sua alimentação crua, você vai se surpreender com o resultado. O segundo alimento que você deve colocar para começar a desinflamar o seu intestino são os alimentos fermentados. São probióticos de origem vegetal. Não vá atrás de probiótico de origem animal, sabe? Aqueles leites fermentados com açúcar, esquece isso. A melhor forma é você comer alimentos fermentados de origem vegetal. Eles fazem duas coisas. Eles desinflamam seu intestino e aumentam a quantidade de enzimas digestivas para que o processo de recuperação e produção de imunidade no seu intestino seja muito mais rápido. Então, e o terceiro alimento, eu vou lhe dar mais uma dica, levedo de cerveja. Coma muito levedo de cerveja. Procure levedo de cerveja de qualidade, você vai entender o resultado que ele vai trazer para o seu intestino. Tá bom? Bom, sobre o intestino, nós vamos parar por aqui porque isso é muito longo. Eu quero falar para você como é que você faz a limpeza do fígado, porque nós temos que tratar intestino, fígado, tirar parasitas do corpo e tomar algo específico para os pulmões. Vamos lá. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas eu senti no coração de explicar tudo isso para você, porque talvez é isso que está faltando para você começar uma vida assim extraordinária daqui para frente em relação à sua saúde. Vamos lá, a limpeza do fígado, né, desobstruir o canal de energia do fígado para ele mandar mais sangue, mais ar, mais energia para os pulmões. Você precisa comer mais alimentos amargos. Mais alimentos amargos. Jiló, almeirão, alimentos amargos. Você precisa colocar na sua alimentação. Em segundo lugar, você precisa fazer a limpeza do fígado. A limpeza do fígado que nós recomendamos, ela é baseada na losna. Eu não vou ter tempo de explicar para você como é que se faz a limpeza do fígado. Talvez eu grave um outro vídeo explicando sobre a limpeza do fígado com losna. Inclusive, se você quiser mais saber sobre isso, deixa os comentários aqui embaixo. E é muito importante que você, para ajudar na saúde do fígado, muito cuidado com as suas emoções, principalmente tristeza. Sabe, dê um jeito de trabalhar nas suas emoções, porque a tristeza ela vai trazer impacto muito grande sobre o fígado. Vamos lá, como é que a gente faz aqui o terceiro passo, como é que a gente desparasita o corpo, né? Bom, para muita gente, elas acreditam, entendem ou acham que vermes e protozoários, né, parasitas só existem no intestino, na barriga, né? Não. Vermes, vírus, fungos, protozoários, eles podem atingir o corpo inteiro, da cabeça até nos pés. Então você pode ter muitos vermes no fígado, muito no intestino, muito na bexiga, no canal vaginal, nos pulmões, no pâncreas. Então você precisa fazer primeiro uma avaliação, um exame, para identificar onde e quais parasitas estão no seu corpo. Depois disso, você precisa fazer o tratamento certo de acordo com os tipos de parasitas que apareceram. Se for muito fungos, principalmente cândida, é um tipo de tratamento. Muita gente que tem asma está com as vias aéreas, os pulmões infestado de fungos, especialmente cândida. Mas há também outros como Strongyloides tercoralis, que eu falei. Há também parasitas que se alojam
na cabeça, e aí tudo isso vai causando diversos problemas que, enquanto não for resolvido, enquanto não tirar esses parasitas, você não consegue resolver. No nosso método, a gente usa basicamente dois tipos de tratamento para desparasitar. Parasitas que aparecem, né, vamos colocar assim, do pescoço para baixo, é uma fórmula que a gente usa com 4 plantas da Amazônia. Resolve completamente. Se tiver nos pulmões, se tiver nas vias urinárias, em qualquer lugar. Agora, alguns tipos de vermes, parasitas que aparecem na cabeça, a gente usa uma tecnologia chamada bioquântica. Até hoje foi a única que nós conseguimos eliminar vermes que aparecem, parasitas que aparecem na cabeça. No exame que a gente faz, a gente consegue identificar tudo isso, certo? É muito diferente você dizer, não, mas eu tomei remédio para vermes faz uns 3 meses. Geralmente, esse remédio que você toma para vermes elimina algumas amebas, algumas lombrigas do intestino. Não faz nem cócega nos outros vermes protozoários que estão aí espalhados pelo corpo. Vírus, fungo, bactérias, muito menos. Agora, vamos ao quarto ponto, que eu quero te ensinar uma técnica que vai te ajudar a trabalhar exatamente em cima dos pulmões. Essa técnica eu chamo de propolina. É muito fácil. Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Você vai precisar de 5 folhas verdes de tansagem. Procura aí tansagem onde você mora. Vai precisar de 15 gotas de própolis. Procure sempre própolis de qualidade, né? Própolis verde, própolis com alta concentração de própolis, porque tem própolis que é mais álcool e quase nada de própolis. Então, aqueles que vêm 25%, 30% são melhores. E uma colher de mel de abelhas e meio litro de água. Aí você pode falar assim, mas eu sou alérgico a mel de abelhas. Olha, em toda a minha experiência, todos os asmáticos que fizeram essa técnica que eu vou ensinar não tiveram problema de alergia. Por quê? Porque você vai ver daqui a pouco que a gente faz um procedimento chamado dinamização, e nesse processo de dinamização, o mel passa por uma transformação energética que não faz mais mal. Mas, se você realmente não se sentir confortável em colocar mel nessa fórmula, faça só com tansagem, própolis e água. Então, como é que você vai fazer? Você vai ferver a água, o meio litro de água por mais ou menos 5 minutos. Aí você vai colocar as folhas de tansagem, tampa e deixa esfriar. Depois que ela esfriou, você vai coar e colocar num vidro de boca larga, tipo aqueles vidros que vêm assim, palmito, né? Eu uso sempre aqueles vidros grandes que vêm azeitona. E aí você coloca dentro dessa água que está dentro desse vidro, coloca o própolis e, se você for usar o mel, coloca o mel. Agora presta muita atenção no que eu vou te explicar. O segredo dessa fórmula é a dinamização. Você precisa pegar o vidro com uma mão, levanta até perto assim na sua cabeça e você vai batendo na outra. Você vai fazer 100 vezes, no mínimo, esse movimento. Esse é um dos segredos dessa fórmula. Você vai fazer esse movimento pelo menos umas 100 vezes, com o própolis, a tansagem, a água, o mel dentro desse vidro. Se você puder fazer mais de 100 vezes, vai ficar muito mais forte. E aí, como é que você vai utilizar isso aqui? É muito fácil de usar. Logo que você começa, na primeira semana, você vai tomar uma colher disso aqui de hora em hora. Enquanto você estiver acordado, não precisa acordar para tomar isso. Durante o dia, as horas que você está acordado, de hora em hora você vai tomar uma colher. Da segunda semana em diante, você vai tomar 3 colheres por dia. E vai ficar tomando assim por 3 meses. 3 meses.
Só que preste atenção, cada dose dessa, do vidro cheio, ela só pode durar no máximo 7 dias. Se em 7 dias você não tomou tudo, joga fora e faz uma fórmula nova para mais 7 dias. E inclusive não precisa guardar em geladeira, tá? Faça isso, coloque Deus na frente e você vai ver o resultado que vai ser. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Muita gente me procura, me pergunta como é que faz para fazer consulta comigo. Aqui embaixo tem um link e eu faço atendimento online. Clica no link e você vai ter todas as informações. E para terminar, eu quero dizer para você o seguinte. Eu não sei quanto tempo você está doente, talvez você já ouviu alguém dizer para você só, você não tem cura, você vai viver com essa doença o tempo todo, a vida toda, né, enquanto você viver. Talvez você esteja tão doente que alguém falou que você vai morrer, talvez em 3, 4 meses, 6 meses, ou pode morrer a qualquer momento, né, por causa da sua doença. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Eu trabalho com saúde há mais de 20 anos e eu já vi muitas pessoas que o médico disse você vai morrer em 3 meses e a pessoa não aceitou, foi atrás de outras saídas, outros recursos, se curou e hoje faz 10 anos, tem mais de 10 anos que está vivendo muito melhor do que estava quando o médico falou que iria morrer. Então, só tem uma pessoa que pode dizer que você não tem mais jeito. E essa pessoa é Deus. E eu posso garantir para você que se a sua história tivesse já chegado ao fim, se não tivesse mais jeito para você, se Deus não tivesse nenhum outro sonho a fazer com você ainda aqui nessa vida, você não estaria aqui me ouvindo, me assistindo. Então, esquece esse negócio, essas palavras negativas que você ouviu já por aí e coloque a sua fé em Jesus como médico dos médicos. Faça passo a passo como eu estou lhe explicando, porque eu tenho certeza que em pouco tempo você vai ter uma história linda para contar com a gente, para compartilhar aqui com nossos amigos na internet, no YouTube, nas nossas redes. Eu quero dizer para você que muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente e que eu quero dizer para você, eu desejo que os ventos da saúde soprem em sua direção, sabe, que o calor do amor, da fé, da esperança aqueça seu coração e até que a gente se encontre de novo, que Deus te guarde nas palmas de suas mãos. Fica com Deus. Aqui embaixo tem o link se precisar, se desejar uma consulta particular comigo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que com certeza vão ser beneficiadas. Até mais.